Olá, querido. Contamos aí com o favor de Deus, estamos iniciando mais um Papo na Quarta e para nós é uma alegria poder contar com a sua participação e a sua audiência aqui no nosso quadro Papo na Quarta. E hoje o nosso tema para o Papo na Quarta será sobre a importância do dízimo. E para bater esse papo, nós convidamos aqui o nosso irmão em Cristo, pastor, reverendo Geomário, pastor aqui em Taguatinga, aqui em Brasília. Geomário, seja bem-vindo ao nosso Papo na Quarta. Grato por ter conseguido ajeitar a sua agenda para participar conosco. Dê aí, por favor, a sua saudação aos nossos irmãos, por gentileza. Queridos, nós estamos gratos por esta oportunidade, Romildo. E bater esse papo aqui na Quarta Igreja é muito importante. E especialmente por esse tema, que é tão importante para a vida cristã. Estou muito feliz, Deus abençoe, tenhamos um papo tranquilo e que edifique aqueles que nos acompanham. Meu pastor, eu sempre gosto de iniciar o nosso quadro pedindo ao nosso convidado que ofereça para os nossos irmãos uma definição do nosso tema. Então, por favor, defina aí o que vem a ser o dízimo. E essa palavra é muito importante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, reverendo Romildo. E você que nos acompanha deve muito já ter ouvido sobre este assunto. Mas do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista de definição etimológica, dízimo é a 10ª parte. Isso o dicionário vai dizer com muita clareza. Mas é a 10ª parte do quê? É a 10ª parte daqueles rendimentos que você tem, que você obtém, que você adquire no decorrer da vida. Então, quando nós nos tornamos crentes, entregamos à igreja a 10ª parte daquilo que é o nosso rendimento. Então, dízimo é 10ª parte e quando se aplica a entrega, a doação à causa de Cristo, é a 10ª parte de todo o rendimento que o crente obtém. Meu pastor, ao longo dos meus anos de pastorado, eu já ouvi a fala de que alguns crentes alegando que eles são contra o dízimo. Já ouvi diversas possíveis explicações. O que você pode me ajudar aí nessa questão? Por que alguns crentes são contra o dízimo? Reverendo e meus queridos que nos acompanham aqui, essa questão realmente tem se tornado muito séria no contexto brasileiro particularmente. Há realmente muitos crentes que são contra o dízimo. E são contra e dão as suas razões. Uns vão dizer assim, eu não sou dizimista porque o dízimo faz parte de uma lei que é cerimonial. E essa lei já foi abolida na cruz. Por que eu tenho que dar dízimo? Outros vão dizer, reverendo Romildo, e você que nos acompanha, que não dão dízimo, porque o dízimo era para sustento dos sacerdotes, sustento dos levitas, e não existe mais sacerdote e levita necessitando desse tipo de sustento. Outros vão ainda argumentar, e há uma série de argumentos, dizendo que não são dizimistas porque o dízimo era trazido ao templo, e hoje quem é o templo sou eu e você, nós somos o templo. Então, para que trazer dízimo para o templo? E vai acrescentando essa lista. E eu podia citar mais coisas, como, por exemplo, alguém dizendo, eu não sou dizimista porque a não entrega dos dízimos acarretava maldição. Ora, se Cristo já levou a minha maldição, dizem eles, por que eu tenho que entregar o dízimo se eu não der, vai me acarretar maldição? Cristo se fez maldição por mim, dizem alguns. E outros ainda vão dizer que não dão dízimo hoje, porque hoje a contribuição cristã deve ser sempre voluntária. A pessoa deve oferecer aquilo que o seu coração chama para oferecer, e não uma imposição. O dízimo eles entendem, e muita gente faz isso, dizendo que dízimo é uma imposição. Ainda outros vão dizer que o dízimo tem sido usado para enriquecer as igrejas. E não somente as igrejas, dizem que vão enriquecer pastores. Então, alguns não dão dízimo por isso. Outros dizem, eu não dou dízimo porque Jesus nunca construiu templo.
Jesus nunca mandou construir templo. E dízimo é usado para construir templo. Então, não preciso dar dízimo. Então, alguns vão usar esse argumento. E para finalizar, vou falar mais duas coisas que alguns usam como argumento, pastor. Vão dizer que o dízimo era um imposto para o sustento do Estado teocrático de Israel e hoje, como pagamos o imposto de renda, nós estamos isentos de entregar o dízimo. E por fim, alguns vão usar o texto de Mateus 23, para dizer que Jesus estava condenando a hipocrisia dos escribas e fariseus e Jesus nunca referendou o dízimo. Olha a que ponto nós chegamos, não é? E eu podia aumentar essa lista, tá certo? Mas vamos ficar com essas aqui, tá bom? Pastor, o senhor citou aí o texto de Mateus 23, Jesus conversando ali com os religiosos da época e ele então fala, olha, vocês estão dando o dízimo do endro, do cominho, das pequenas coisas, mas vocês estão esquecendo da misericórdia, do amor, da justiça. Como é que a gente pode interpretar esse texto? Jesus estava proibindo o dízimo ou ratificando o dízimo? Qual que é a sua interpretação? Vamos partir do argumento daqueles que não entregam dízimo baseados nesse texto? Okay. Lembrem que eles dizem que Jesus estava condenando a hipocrisia dos escribas e dos fariseus e que Jesus não estava referendando o dízimo. Agora, se você observar, reverendo Romildo, e você que nos acompanha, os fariseus e os escribas, eles eram regidos, eles eram, melhor dizendo, rígidos e exigentes nos detalhes da lei, mas ao mesmo tempo eles eram relaxados nas questões mais importantes. Esse é o ponto. Então, os fariseus, por essa atitude, eles se preocupavam em consagrar o dízimo das mínimas sementes, como podemos ver, Levítico 27:30, depois você pode conferir esse texto, e Deuteronômio 14:22. Mas o que acontecia? Eles cuidavam dessas coisas pequenas, mínimas, e desprezavam a prática que você mencionou, da justiça, da misericórdia e da fé, defendidas no Salmo de número 15, e um texto muito específico sobre isso do profeta Miqueias, Miqueias 6:8. Agora, Jesus diz aqui que eles deveriam continuar dando o dízimo. A verdade é essa. Jesus não está condenando a eles darem o dízimo. Jesus não está dizendo que eles não devem dar o dízimo. Jesus está dizendo que eles devem dar o dízimo, mas que fizesse também o mais importante da lei, ou seja, que eles deviam praticar a justiça, deveriam praticar a misericórdia e deveriam praticar a fé. O meu entendimento do texto é esse, pastor, e eu penso que tem uma boa exegese por trás. Ok, meu pastor. Saindo do texto de Mateus 23, indo para o texto de Malaquias, capítulo 3, onde o autor ali pontua que ao entregar o dízimo nós devemos fazer prova de Deus. O que significa fazer essa prova de Deus quando nós estamos devolvendo a Ele o nosso dízimo? A prova de Deus tem a ver com reconhecer que Deus é muito bom. É claro que eu não posso mudar os propósitos de Deus e aquilo que Ele tem como benefício para a vida das pessoas. Quando Ele diz que é para eu dar o dízimo, que isso eu devo fazer, ao mesmo tempo provando a Deus, dar abundantemente garante receber abundantemente. É a lei da semeadura e da colheita. Os dízimos e as ofertas deveriam ser dados. E sendo dados, Deus está, na verdade, encorajando a generosidade, e quando você entrega de forma voluntária, generosa, Deus certamente traz benefício. E Deus promete que quando você age com generosidade, você sendo um homem ou uma mulher generosas, vocês verão as bênçãos de Deus caindo dos céus em abundância. Isso é a prova que Deus diz que você pode fazer, que Ele vai abençoar.
E Deus diz que haverá chuvas de bênçãos. O texto de Ezequiel 34, 26 vai nos ajudar a compreender isso melhor. Então eu diria, numa simples frase, fazer prova de Deus é reconhecer que Deus é aquele que não fica devendo nada a ninguém. Você entregando aquilo que é dele, ele faz a parte dele e cumpre as suas promessas. Esse é o meu entendimento. Quais são as bênçãos que recaem sobre a vida daquele que é fiel na entrega do seu dízimo ao Senhor? Quais são essas bênçãos? Pode elencar algumas, por gentileza? Eu trouxe aqui na minha mente, e fiz até algumas anotações, como vocês podem ver, de que existe realmente bênçãos para a vida daqueles que são dizimistas fiéis. Eu elenquei aqui 4 e eu quero declinar para que você acompanhe. A primeira delas, bênçãos para a vida. Deus traz bênçãos à vida e o dízimo é uma maneira de que Deus traga essas bênçãos. Aquele que der o dízimo pode até não receber bênçãos materiais, não é troca, não é barganha, não pode ser. Mas as bênçãos espirituais nunca irão falhar. Deus promete trazer bênçãos à vida. Outra coisa, quando você se torna uma pessoa que entrega o dízimo, que dá o seu dízimo, você se torna também um crente mais interessado, mais ativo no trabalho, mais envolvido com a obra de Deus. Quanto mais você der na obra de Deus, tanto mais você vai cooperar. Você se envolve inteiramente com essa obra do Senhor. Outra coisa preciosa que acontece como bênção é que você se torna uma pessoa envolvida com a obra missionária. Você entregando o dízimo, você terá o seu coração despertado para o zelo missionário. Ainda que o seu desejo de contribuir para a obra missionária, para a obra educativa, de expansão do reino de Deus no Brasil e no estrangeiro, vai sim aumentar quando você entrega o dízimo. Isso é bênção, porque o reino de Deus vai se expandindo. E por fim, o que a gente percebe é que o contentamento da igreja em Jerusalém era um contentamento evidente. Sem dúvida, é por isso que Paulo chama a contribuição de graça excelente. E termina a sua magistral exposição desse assunto dizendo: graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, quando nós entregamos o dízimo, quando nós doamos para o reino de Deus, Deus certamente dispensa bênçãos sobre a nossa vida e inclui bênçãos espirituais, e, acima de tudo, e naturalmente bênçãos materiais. Mas o grande privilégio é de nos tornarmos envolvidos com o reino de Deus. Vamos imaginar que um membro da igreja te procure, compartilhe, que está com algumas dúvidas, com alguma dificuldade. Qual conselho você pode oferecer para aquele que está tendo essa dificuldade de devolver o que é de Deus? Pastor Romildo, e você que nos acompanha, o fato é que aqui e ali todos nós passamos algum momento difícil. Eu já vivi isso, já acompanhei membros de igreja assim, nesse decorrer do tempo. Então, quando uma pessoa está tendo dificuldade de dar o dízimo, pode ser fruto de uma crise que a vida imprimiu sobre ele, né? Às vezes passou por uma situação de enfermidade e assim vai, algumas questões. Então, a primeira coisa é lembrar da fidelidade de Deus. E lembrar que esse Deus que é infinito, que é criador dos céus e da terra, é a Ele que você serve. Então não fique pensando nos homens, na igreja, mas pense em Deus. Ora, se você observar, você vai saber que gente que não é de igreja entrega dízimo liberalmente para os seus deuses de barro, porque ele acaba gastando com coisas que não vão agradar a Deus. E o cristão, ele deve ser muito mais liberal em dar para o seu Deus, porque Deus é bom, Deus é fiel, e eu há pouco falei atrás, né? Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, se você cumprir
a sua parte, Deus vai cumprir, abençoando a vida da pessoa. E o cristão deve dar o dízimo, porque também, se você olhar, lá no Antigo Testamento, os judeus faziam como um reconhecimento da bondade de Deus. A força externa da lei deve vir substituída por esse dinamismo interno do amor com que a gente agora entrega a nosso dízimo ao Senhor. 2 Coríntios 9:7, né? É sempre lembrado por nós que quando você semeia pouco, pouco colhe. Quem muito semeia, também colhe muito. Então, entrega do dízimo é uma liberalidade cristã. E o cristão deve dar o dízimo porque esta é uma boa norma de contribuição. Você faz, porque quando você assim faz, você está cumprindo essa norma de contribuição. A contribuição é, em regra geral, um bom termômetro do grau de espiritualidade que a pessoa mostra na sua vida, de consagração a Deus, de como ele demonstra a sua vida de comunhão com Deus. E ainda, ele deve dar o dízimo como expressão do seu reconhecimento de que ele também pertence a Deus. A propriedade é de Deus. Eu queria começar aqui falando desse texto, dizendo: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ora, você é apenas mordomo, eu sou apenas mordomo. Então nada é meu. O que eu tenho? Por que eu tenho que ficar segurando as coisas que não são minhas? Eu sou apenas um administrador e devo fazê-lo de forma fiel. Tudo é de Deus. 1 Crônicas 29, Davi está expressando nesses salmos a alegria do povo em poder contribuir para a construção do templo, especialmente o versículo de número 14 do 1 Coríntios 29. Por fim, pastor, para a gente acompanhar bem com os nossos amigos nessa live, nesse papo da quarta, tão agradável, o crente deve dar o dízimo, porque esse sistema de contribuição como um mínimo, a gente às vezes pensa, eu estou dando o dízimo, estou fazendo o máximo. Na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, dízimo é mínimo. E eu até desafio aqui os que nos acompanham. Encontre um texto no Novo Testamento em que alguém contribuiu com menos que o dízimo. Todos contribuíram com mais que o dízimo. Então, o dízimo é mínimo. É o mínimo. Então, você começa com o mínimo. Esse é o único meio, conforme as Escrituras, capaz de atender o propósito de Deus. Então, haveria bastante para todas as causas e o Evangelho se espalharia rapidamente pelos 4 cantos da terra se nós tivéssemos em nossas igrejas 100% dos membros contribuindo. Muito bem, queridos. Tivemos aqui um papo abençoador com o reverendo Gilmário, conversando um pouquinho sobre o dízimo. Eu quero incentivar você, que é dizimista, a continuar sendo. Quero incentivar você que tem dificuldade com o dízimo, converse com Deus, para que Deus possa mudar o seu coração e que você contribua com alegria para a obra do Senhor. Meu pastor, grato por ter aceito o nosso convite, que Jesus abençoe você, sua família, a igreja. E, por favor, dê as suas falas finais aí para os nossos irmãos. Lembre que Deus é fiel e você pode estar certo. Deus não ficará devendo a você nada. Com alegria, entregando o seu dízimo para a causa do Senhor, Ele vai certamente derramar bênção sobre a sua vida. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo aqui. Um abraço para você. Querido, que Jesus te abençoe. Você que mora aqui em Brasília, faça uma visita à 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Será uma alegria receber você aqui. Você que nos segue aí nas redes sociais, dá um like, compartilhe o nosso Papo na Quarta. E você que mora aqui em Brasília, quando tiver oportunidade, faça uma visita aqui à 4ª Igreja. Será uma alegria receber você e sua casa aqui. Que Jesus te abençoe e abençoe a igreja dele aqui em Brasília e em todo o país e no mundo. Um forte abraço, fique na paz. Tchau, tchau.